Quem resolve o conflito de atribuições entre Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal? Primeiramente, precisamos entender o que é conflito de atribuições. O conflito de atribuições é a divergência entre dois ou mais órgãos do Ministério Público que entendem poder agir em determinado assunto, ou seja, um conflito positivo, ou omitir-se seria um conflito negativo. Tal conflito pode ocorrer entre promotores de um mesmo Estado, entre procuradores da República, entre integrantes de ramos diferentes do MPU e entre promotores de estados diferentes e, por fim, entre promotor estadual e procurador da República. Essa última hipótese é a problemática central de discussão que chegou ao STF através de um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público de São Paulo a pedido de uma professora para apurar possíveis irregularidades das despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, no município de Guatapará, São Paulo. No entanto, o Ministério Público Estadual decidiu remeter ao MPF, declinando sua competência, com base no HC número 80867-1. Segundo a ministra relatora Ellen Grassi, afirmou que a competência seria da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra o Fundef. Porém, o MPF, após diligências com a Prefeitura de Guatapará e com o Departamento de Acompanhamento do Fundef, devolveu o procedimento ao Ministério Público Estadual de São Paulo, afirmando que a União não havia repassado recursos do Fundef para os municípios do estado de São Paulo. Além disso, o assunto de prestação de contas ficaria a cargo do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, não haveria interesse da União. Após tal acontecimento, a Promotoria Civil do Ministério Público Estadual de São Paulo afirmou haver conflito de atribuições em face do Ministério Público Federal, enviando o processo ao STF. Até 2016, o STF resolveria ele próprio tal conflito, com base no artigo 102, inciso 1º, a linha F da Constituição. Esse dispositivo afirma que compete ao STF processar e julgar as causas e conflitos entre União e Estado, entre União e Distrito Federal ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. No ano de 2016, o STF passou a entender que esses conflitos deveriam ser resolvidos pela PGR. Os ministros se utilizaram do argumento de que a questão é administrativa e não jurisdicional. Já em 2020, a posição foi novamente alterada e até o presente momento é o CNMP que deve dirimir os conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. A nova posição do STF foi encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes, que afirmou discordar de que a PGR decidisse o conflito entre MPE e MPF, já que a PGR exerce a, entre aspas, chefia de um deles e, portanto, é parte interessada na solução da demanda administrativa. Sendo assim, caberia ao Conselho Nacional do MP, o CNMP, solucionar o conflito, tendo como fundamento o artigo 130, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, pois esses textos justificariam que o CNMP exercesse o controle de atuação administrativa e financeira do Ministério Público, porém zelando pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. Por fim, ressalta-se que tal entendimento se aplica aos casos envolvendo conflito entre promotores de justiça de estados diferentes.